Não queira ser professor. Primeira coisa a ser dita é o salário. Você vai ganhar um salário mínimo. Aqui é a Brenda e hoje eu vou dar a minha opinião de o porquê você não deve ser professor. Professor é uma profissão que leva serviço para casa. Você vai ter que corrigir provas, você vai ter que corrigir atividades, preparar aulas, né? Porque muitas das vezes você tem que dar aulas em mais de uma turma para ganhar um salário mínimo, para ganhar um salário mínimo. O que é ganhar um salário mínimo? É ganhar ali, né, o seu salário bruto, R$ 1.518, né, pelo menos aqui no Maranhão e em todo o Brasil, né, o salário mínimo é esse. Líquido dá 1.400 e uns quebrado, 1.403, porque tem os descontos do FGTS, né, o imposto, entre outros descontos, como a passagem. Então, somente com a licenciatura, né, você faz graduação, né, licenciatura, você leva o trabalho para a sua casa. No final de semana, você se encontra ali estudando para dar aula, né, na segunda-feira. Porque você tem mais de uma turma, professor. Você não tem só uma turma. E muitas das vezes, se você é um professor de inglês, você tem que trabalhar no sábado, né, para fazer uma hora extra. Se você é um professor de duas disciplinas, se você dá duas matérias, né, português e inglês, por exemplo, ou então português e matemática, porque você está dando, porque você quer ganhar um pouquinho a mais, porque o professor ele trabalha por hora, né? Principalmente o professor de inglês, muitas vezes trabalha por hora, pode ganhar um pouquinho a mais se trabalhar mais horas. O mínimo é esse aí, né? O salário mínimo. Claro que varia dependendo da especialização que você faz, pós, né? Pode aumentar. Se for no setor público, você vai ganhar, né? Mais ou menos 2.000, 3.000, 4.000 se for doutorado, mas até chegar no nível que a universidade quer, que é um mestrado, um doutorado, você vai ter que fazer uma longa jornada até chegar, né, a ocupar um cargo desse nível. Você vai ter que passar por várias qualificações, a licenciatura, a graduação, a especialização, os cursos extras curriculares, o doutorado, o mestrado, MBA, e você vai ter que fazer um concurso, né, para poder você conseguir aquela vaga na tão sonhada universidade que você quer trabalhar. Para ganhar bem, ou é trabalhando para o setor público, sendo do estado ou federal, né, ou trabalhando numa federal, porque aí o salário aumenta. Além disso, corre o risco de apanhar do aluno. De acordo com o site Educa Mais Brasil, em uma notícia publicada em 2023, diz que a agressão contra professores brasileiros está 4 vezes acima da média mundial. Isso é muito grave, pessoal, isso é muito grave. Cada dia que passa, o professor ele está perdendo o seu respeito, né? O aluno não respeita mais o professor. O professor não é autoridade, né? Desde quando a educação virou, né? Pela pedagogia de Paulo Freire, o aluno é o centro, o professor ficou para escanteio, né? O professor está virando um tutor. Então, o professor, ele qualquer coisa que ele fale, diga, o aluno pode se injuriar, ficar irritado, porque o aluno muitas vezes não tem uma educação de pai e mãe, né? A família não tem uma boa estrutura.
A família não sabe mais controlar, dar valores, até porque a pedagogia de Paulo Freire sobrecarregou, né? Tudo na costa do professor. E o professor ele precisa do apoio familiar, e hoje em dia, com essa situação do nosso país, onde a estrutura familiar não é mais a mesma, isso decaiu, isso afetou até os profissionais da educação. Os profissionais da educação perderam, né? As pessoas perderam o respeito. Os alunos, a gente não pode dizer mais nada que o aluno fica irritado, injuriado, e ele não quer nem saber. Vamos ver a matéria, né? Uma matéria que saiu no site Nexo. A professora Edna Conceição Monteiro, na escola Emê Gabriel Prestes, acredita que o desencantamento com a profissão reflete a desmotivação dos professores, ou seja, como inspirar se muitas vezes falta alegria em sala de aula? Mas não dá para culpá-los, diz, além da questão salarial e de doenças que afetam a saúde mental. O professor deixou de ter status. Antigamente, né, pessoal, quando se tinha um professor na família, isso era motivo de status. Quem que não ia gostar de ter um professor, né, um docente? Além dos problemas mentais que os professores estão enfrentando, né, como depressão, ansiedade, porque o professor ele é sobrecarregado, né? E sempre a culpa é dele, porque o aluno não aprende. Só que essa questão de aprender, o aluno ele tem que ter o interesse, o aluno tem que querer aprender aquela disciplina, aquele assunto, para que o professor possa tomar a liberdade de entrar na vida daquele aluno e expor todo aquele conteúdo, né? Não é só estratégias, não é somente usar de estratégias para conseguir ganhar a atenção do aluno, mas também o aluno querer sair da burrice, né, das trevas, como eu digo logo, como Platão fala lá, né? Bom, aqui, uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria, ela diz o seguinte: uma questão de espelho. O problema é que nem os professores se admiram, isso é muito verdade. Eles têm uma autoestima baixíssima, diz Patrícia, a Patrícia, né? Auerbach, autora de livros infantis e fundadora da Rede Lê, uma comunidade de suporte de aprendizado entre educadores. Ela conta que muitos que chegam para as rodas de conversas e clubes de leitura possuem formação básica frágil, sem influência leitora e em matemática. Isso porque, geralmente, quem decide ser professor é o pior aluno da classe, afirma. Cansei de ouvir dos professores, esse negócio de livro não é para mim. E eles dizem isso porque eles têm um histórico de fracasso grande. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ayrton Senna em 2019 revelou que os estudantes que desejam se tornar professores têm desempenho acadêmico pior do que a média dos demais futuros profissionais. Já na Finlândia, que alcançou o primeiro lugar no PISA, principal teste internacional da qualidade da educação entre 2000 e 2010, aconteceu o contrário. Na época, pesquisadores identificaram que 25% dos professores estavam entre os melhores alunos do ensino médio, explica Cláudia Costin, especialista em educação e ex-diretora global de educação do Banco Mundial.
Patrícia vê na rotina de acesso às telas e na influência das redes sociais possíveis explicações para a mudança dos sonhos de carreira. Quando trabalhei em Paraisópolis como professora de adolescentes que não tinham concluído o processo de alfabetização, perguntava a eles se você pudesse escolher qualquer coisa para fazer na sua vida, o que faria? E eles diziam que queriam ser famosos. Para ela, isso está relacionado aos algoritmos que definem que serão os influenciadores mais admirados e que vão então ajudar os adolescentes a moldar suas percepções sobre o mundo e sobre si. Bom, isso é bem verdade mesmo. Então, a maioria dos professores, né, que se formavam ali no ano de 2023, de acordo com essa notícia, eram que faziam licenciaturas, né, à distância. 67% dos alunos eram de licenciatura à distância, estudavam, né, ali no conforto da sua casa. Essa ainda é uma lacuna na formação. Ao mesmo tempo, estamos vendo boas faculdades de pedagogia fechando por falta de aluno. A pedagogia virou um curso para pessoas que querem fazer faculdade, mas não conseguem entrar em outro curso. Avalia Patrícia. Isso é bem verdade mesmo. É igual filosofia e sociologia, né? História. São aquelas pessoas que não gostam de matemática ou que não têm nenhuma outra habilidade. Claro que isso não são todos os casos, né? Mas isso acaba aqui acontecendo. A pessoa escolhe pedagogia porque, vou ser professor, vou ver o que dá. Mas eu acredito que essa profissão também é uma questão de vocação, né? Você tem que ter um pouco de vocação, porque pensa bem, você precisa ter paciência com o aluno, principalmente com aqueles alunos que aprendem mais devagar, porque uma sala de aula tem vários níveis, né? De crianças, adolescentes. Se você trabalhar com crianças, você vai ver lá, eu mesma me deparei ensinando inglês, os níveis, né? Que tem uns que aprendem mais devagar, outros mais rápido. Então, aquele que aprende mais devagar, você vai ter que buscar formas de ele aprender, de ele se concentrar, para que ele possa chegar no nível do outro aluno. E também você também não pode só olhar para o mais fraco, você também tem que se aprimorar mais para que você possa desenvolver aquele que já sabe um pouco mais, né? Então, o professor ele tem vários problemas, não é somente ensinar, porque tem a questão da violência, né, que está cada dia aumentando contra a nossa profissão. O professor perdeu a autoridade, ele não pode mais falar nada para o aluno, que vem pai, vem direção, vem conselho tutelar, acaba que perdendo o emprego, além de ser uma profissão mal remunerada, principalmente aqui no estado do Maranhão, não é bom a remuneração. Só para vocês terem uma noção, estagiário, né? Estagiário ganha aí. Tem escolas contratando estagiários, pagando 600, R$ 700, que é para não contratar um professor para trabalhar um turno, porque eu tenho que pagar mais porque ele já tem graduação. Então preferem contratar estagiários, né, para pagar menos. Tem escolas querendo pagar para estagiário R$ 400 aqui, né? Isso é um absurdo, isso é um verdadeiro absurdo. Então, você consegue ganhar melhorzinho ali no estado, no município ou no federal. Mas também é um passo a passo, né, para chegar nesses cargos. Você tem que fazer muita formação. Então, meu caro professor, minha cara professora, não deixe de apoiar o profissional da educação, já que você chegou até aqui. Venha adquirir o guia definitivo para você aprender inglês. Inglês em 50 aulas. Vai estar aqui o link embaixo na descrição do vídeo e também o link nos comentários. Esse produto você pode estar adquirindo hoje mesmo se você deseja aprender inglês, mas não tem tempo, dinheiro e paciência para investir em um curso convencional. Esta é uma excelente oportunidade para adquirir proficiência no idioma de forma independente e de acordo com os recursos
de que você dispõe. Inglês em 50 aulas. O guia definitivo para você aprender inglês tem por objetivo auxiliá-lo, mesmo que tenha pouco ou nenhum conhecimento da língua, a de adquirir as habilidades para compreender letras de músicas, assistir a filmes sem legenda, ler e redigir textos cotidianos no idioma, bastando para isso uma dedicação de 3 horas semanais em um programa que pode durar aproximadamente um ano ou até menos de estudo, conforme um planejamento elaborado pelo próprio usuário. Para ajudá-lo nesta caminhada, você conta com exercícios, além de áudios e vídeo online, especialmente preparados para cada aula. Inicie agora seus estudos. Não deixe de apoiar o profissional da educação.